O Alasca é um lugar enorme, quão grande. Tem mais de 10.600 quilômetros de costa, superando todos os outros estados dos Estados Unidos da América juntos. Mas no norte não há cidades nem arranha-céus, nada. Vou explicar 3 razões para as costas do Alasca permanecerem vazias. Confira. Se curte análises de mapas, inscreva-se no canal. O supermercado não me dá desconto. Por conhecer Liechtenstein, acho o Alasca um lugar estranho. Dê uma olhada para onde vão as estradas nos mapas oficiais de rodovias do Alasca. Percebeu algo? A maioria dos grandes assentamentos está concentrada aqui na região do Rail Belt, que inclui Anchorage e Fairbanks. Parece que alguém desistiu antes de chegar à costa oeste. Veja a Flórida e a Califórnia. Esses estados são grandes e têm cidades costeiras agitadas como Miami, Jacksonville, Los Angeles e São Francisco. Na verdade, 40% de todos os americanos vivem perto da costa, quase metade do país abraçando o litoral. Exceto o Alasca, 75% da população vive nessa área, o resto, silêncio total. 95% do estado é natureza selvagem, quase do tamanho do Texas, mas com menos gente que um jogo de futebol universitário. Igual meus matches no Tinder, não tem nada aqui. Apesar da longa costa, o Alasca não tem portos movimentados nem muito comércio. O Alasca não é exatamente a Sibéria, mas ainda assim é frio. Em julho, a temperatura média é de 19 graus Celsius de dia e cerca de 10 graus Celsius à noite. Em julho e no inverno, aí já é outra história completamente diferente. As temperaturas diurnas chegam a cerca de 9 Celsius, que é apenas a média. Anchorage já teve recordes de até 36 Celsius. Indo mais longe faz ainda mais frio. Tipo, eu me arrependo de todas as escolhas da minha vida. Frio. A Sibéria ficaria orgulhosa. Você pensaria que viver em um congelador afetaria a população, mas não afetou. Na verdade, até aumentou. Em 2020 eram mais de 733 mil pessoas. 23 mil a mais que em 2010. Sério, quem olha para essas temperaturas e diz: vamos ficar por aqui? A resposta simples: dinheiro. Assim como seu bisavô. O governo do estado é estável, rico e generoso. Tão generoso que tem até sua própria mini renda básica universal. O Fundo Permanente do Alasca paga entre $1.000 e $2.000 anuais a cada residente. É como um bônus só por ficar, tipo a Flórida te pagando só por suportar o homem da Flórida. Há uma ironia aqui, mas falo disso depois. O Alasca paga para as pessoas morarem lá, mas a Terra nunca concordou com isso. Ela não foi feita para centros populacionais humanos permanentes e em grande escala. Dê uma olhada debaixo das cidades. O que está sob elas revela a verdadeira história, ok? É o Alasca. Há muita coisa congelada, inclusive solo congelado há pelo menos 2 anos. Mas isso não parece tão importante. Tenho bifes no meu congelador mais velhos do que isso. Mas o permafrost vai mais fundo, muito mais fundo. Em certos pontos atinge 400 metros de profundidade. Isso equivale a mais de 4 estátuas da Liberdade empilhadas. E está em todo lugar. Tente construir uma cidade aqui e seus alicerces afundam mais rápido que os condomínios da Flórida. Olhe pelo mar de Bering e verá o irmão mais velho e resistente do Alasca na Sibéria. É como o Alasca, mas no modo difícil. Mais frio, mais rigoroso e governado de Moscou, por quem via um deserto congelado como desafio. Ditadores projetaram cidades em mapas de palácios distantes, ignorando o solo congelado abaixo. Agora, as cidades siberianas estão afundando, rachando e travando uma batalha real com a Terra. Norilsk, no Krai de Krasnoyarsk, está ao norte do Círculo Polar Ártico. Recorde de baixa de menos 636 graus Fahrenheit. A boa notícia é que está esquentando. A má notícia é que isso se deve às mudanças climáticas. Antes um gulag de Stalin, Norilsk nunca foi feita para o conforto. Ela está sobre o permafrost, que derrete com o aumento das temperaturas. Os prédios inclinam e afundam como blocos de Lego no gelo. Com resíduos, calor e poluição química, o solo afunda, mais rápido que as esperanças da minha mãe de eu ter um emprego de verdade. As cidades do Alasca foram planejadas melhor, mas não estão imunes. Do permafrost que citei antes, 38% está logo abaixo da superfície, e as fundações do estado viram lama lentamente.
Olha o que o derretimento do permafrost fez com essa estrada. Essas distorções não saem barato, porque a estrada parece uma montanha-russa. A culpa é do permafrost. O permafrost descongela irregularmente, derretendo de cima para baixo. A superfície fica lamacenta e o fundo segue congelado. O resultado? Rodovias que se entortam e deformam como se fossem de um parque de diversões. Por isso, o Alasca é um pesadelo para construtores, especialmente ao norte da Cordilheira Brooks. População quase nula, mas cidades podem existir ali. A Sibéria comprovou isso. Yakutsk, a cidade grande mais fria do mundo, registrou menos 43,6 graus Fahrenheit e tem 355 mil habitantes. Isso é maior do que Anchorage, apelidada de Veneza do extremo oriente russo, menos gôndolas, mais congelamento. Os engenheiros resolveram isso com estacas. O permafrost aqui chega a quase 1 quilômetro de profundidade, então os prédios são construídos sobre pilares. Se agir certo, evita o afundamento. O desastre de Norilsk. Yakutsk não foi ideal. Os soviéticos reconstruíram a cidade 2 vezes, mas as casas ainda precisam de reparos. O Alasca escolheu o caminho mais fácil. As maiores cidades ficam onde não há permafrost próximo, mas ao norte, o mesmo pesadelo te espera. O Alasca é frio, mas o clima aqui tem um outro lado brutal e inesperado. Cold Bay, nome apropriado, tinha 50 moradores em 2020, queda em relação a 108 em 2010. Um dos motivos, as nuvens. A costa sul do Alasca é o lugar mais nublado dos Estados Unidos da América. Em agosto, o mês mais quente, o número atinge 947%. Isso faz Seattle parecer tropical. Na costa sul do Alasca, há nuvens em quase 340 dias do ano. Sem sol, sem melhora no humor, apenas o protetor de tela da natureza se repetindo. Em média, o Alasca recebe 0,08 polegadas de precipitação por dia, mas isso é apenas a média estadual. Como eu disse, é um estado grande. As coisas são calmas em lugares como Anchorage. Lá acontece uma tempestade a cada poucos anos. Isso nem é clima de verdade. Isso é uma participação surpresa. As coisas mudam. Quando você vai mais ao norte, o interior do Alasca fica tão longe da Flórida quanto possível, mas tempestades são mais comuns lá. Quando ocorrem, não só fazem barulho, mas causam incêndios florestais. O Golfo do Alasca é onde tudo sai do controle. A costa norte recebe 380 centímetros de chuva por ano. Essa é uma das razões pelas quais as cidades são raras por aqui. Bem menos do que você esperaria ao longo de um litoral. E não é o único obstáculo. A costa oeste do Alasca esconde uma surpresa. Acredite ou não, ela na verdade tem algo em comum com a Flórida. Só que não é uma coisa boa. O Alasca não recebe furacões, mas recebe o que sobra deles. Ciclones tropicais vão para o norte, têm uma crise de identidade e viram tempestades extratropicais e o Alasca está na mira. Em 2022, o tufão Merbar causou ventos de 120 kph e inundações em 1.600 quilômetros, fazendo do oeste do Alasca a maior piscina de ondas do mundo. Mares mais quentes permitiram marebaque e também retardam a formação do gelo marinho. O protetor natural do Alasca, marebaque, atingiu em setembro, antes que o gelo aparecesse. Foi a tempestade mais forte de setembro em 70 anos. Com o gelo afinando mais tarde, aumentam danos por tempestades e os prêmios de seguro superam o impacto das ondas. Além do permafrost e das tempestades, outros fatores também impediram que o Alasca tivesse mais cidades. Já falei das montanhas Brooks, mas elas são só uma das cadeias que cruzam o Alasca. O estado tem 39 cadeias de montanhas no total e 17 dos 20 picos mais altos dos Estados Unidos. Mais da metade do Alasca são montanhas, ideal para escaladores. Montanhas são limites, algo comum para o Japão. Como 70% do Japão é montanhoso, a população se concentra nas planícies costeiras. O Alasca é igual, só que pior. Aqui, as montanhas te pressionam e o resto é permafrost, tempestades e nuvens se acumulando acima. E ainda tem mais um obstáculo que eu nem mencionei. O Alasca não é só um estado montanhoso. Cerca de 5% do estado é coberto por geleiras, e isso significa outra coisa. E não, o problema não é escorregar, é algo muito maior. Ao ouvir fiordes,
Pensa-se logo na Islândia ou Noruega, mas o Alasca também tem os seus. Os Estados Unidos têm 10 fiordes reconhecidos, sendo 7 no Alasca. Alguns ficam em áreas protegidas, como o Parque Nacional dos Fiordes de Kenai. Acho que sim, mas os arquitetos não estão esperando. Montanhas, geleiras, permafrost e costas imprevisíveis tornam o Alasca tão atraente para os desenvolvedores quanto construir apartamentos em uma pista de patinação. Por isso, antes da chegada dos russos nos séculos XVIII e XIX, o povo do Alasca vivia em assentamentos menores e móveis. Manter-se leve nos pés era a única maneira de vencer a paisagem. Povos como Aleutes, Inuit, Tlingit e Haida viviam sempre em movimento. Eles caçavam, pescavam e coletavam para manter seu estilo de vida nômade. Pense em nômade digital. Sem MacBooks e matchas com leite de aveia, os Aleutes eram diferentes. O local permitiu que construíssem casas mais permanentes e subterrâneas, como os povos toupeira originais. Seus descendentes ainda estão aqui hoje, representando 1,57% da população do estado, que é de cerca de 733 mil pessoas. E a presença deles traz alguns desafios extras no Alasca, desafios legais. O século anterior à Segunda Guerra Mundial trouxe ondas de novos moradores para o Alasca e eles trouxeram presentes. Presentes ruins, meningite, catapora, coqueluche e gripe. Isso afetou muito os nativos. Depois vieram estradas, ferrovias e infraestrutura, fazendo seu modo de vida desaparecer. Hoje, o 49º estado segue sendo um campo minado jurídico. Em 1867, o secretário de Estado William Seward comprou o Alasca da Rússia. Chamaram isso de loucura de Seward, a versão do século XIX de investir em criptomoeda no momento errado. Mesmo na corrida do ouro, o Alasca não era considerado lugar para se viver. Era para caçadores de fortuna e amantes de riscos, não famílias. E sinceramente, esse clima nunca sumiu totalmente. Mas o destino do Alasca mudou muito na Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos da América enviaram um exército de trabalhadores para ligar o Alasca aos 48 estados inferiores. O resultado foi a Rodovia do Alasca, ou ALCAN, concluída em 1942. Ela media 1.700 milhas, mas hoje tem cerca de 1.400 milhas. Mesmo assim, a viagem de carro é mais longa que de Nova York a Miami. Ela vai de Dawson Creek, cidade na Colômbia Britânica, até Delta Junction, no Alasca. Antes era uma das viagens de carro mais difíceis do mundo. Agora está asfaltada. Menos Mad Max, mais férias de motorhome em família. Foi um projeto de engenharia gigantesco e fundamental para o futuro do Alasca. Os engenheiros do exército voltaram para casa com histórias incríveis sobre o norte inóspito. Nos dias de folga, eles não descansavam, mas iam explorar, pescar e caçar. Resumindo, um projeto de guerra virou o acampamento de verão mais frio do mundo, mas nem todos aproveitaram essa fase. As tropas impactaram o meio ambiente e excluíram os nativos do Alasca, causando o colapso de seu modo de vida. Poucos nativos eram contratados para construir a estrada. As mulheres foram empurradas para vender artesanato, fazer limpeza ou coisa pior. Registros mostram até crimes violentos cometidos contra elas. Não é de se admirar que o assunto ainda seja delicado hoje em dia. O petróleo foi descoberto no Alasca em 1968 e, como era nos Estados Unidos, a América não podia exatamente invadir a si mesma. Ainda assim, a descoberta impulsionou o estado, mas não como as pessoas esperavam. O primeiro motivo: nos anos 70, os Estados Unidos da América finalmente reconheceram os nativos americanos como pessoas. Surge a Lei de Liquidação de Reivindicações dos Nativos do Alasca de 1971. Ela separou o Alasca em 12 regiões e transferiu 44 milhões de acres para corporações nativas. Sim, com fins lucrativos, mas ganharam dinheiro com petróleo, mineração, construção, contratos públicos e tecnologia. É como uma Fortune 500 de parca. E como ninguém aqui pode governar por decreto, todo grande projeto significa negociar com eles. Ou seja, mais reuniões, interessados e botas de neve na mesa. Olhe para a economia do Alasca e você vê quem realmente manda. As semelhanças com a Rússia, um pouco perto demais para nosso conforto. Petróleo e gás representaram 357% do produto interno bruto do Alasca em 2022.
Isso não é só um setor, é a máquina de suporte de vida do estado. Vá bem ao norte da região do Hail Belt. Este é o campo petrolífero de Prudhoe Bay. Ele depende do oleoduto Trans-Alaska para enviar seu produto para o sul, como uma mangueira gigante de posto de gasolina. Mas é o seguinte, as pessoas não estão necessariamente seguindo o dinheiro. A cidade próxima de Prudhoe Bay tem passado por uma montanha-russa neste século. No censo de 2000, os Estados Unidos da América registraram só 5 pessoas. Isso não é uma cidade, é uma partida de pôquer. Depois veio o boom. 2.200 moradores em 2010, mas em 2020 caiu quase 40% para 1.300. A cidade é um microcosmo do restante do Alasca. A economia do Alasca depende da extração de petróleo, peixes e minerais. As pessoas buscam recursos, pegam o dinheiro e partem ao fim do trabalho. Prudhoe Bay está ao norte do Círculo Ártico. Ir embora é mais fácil e é uma cidade costeira. Esse ciclo se repete em todo o Alasca, inclusive na área ferroviária. Explosão, trabalho, partida, repetição. De onde vem o dinheiro? O economista Scott Goldsmith já chamou a economia do Alasca de banco de 3 pernas. Cada perna, petróleo, gastos federais e todo o resto. Se uma delas enfraquece, o banco balança. Nesse todo o resto, a pesca e a mineração lideram o grupo. Só a pesca gerou 57 bilhões de dólares para o Alasca em 2021. Ela empregou 62 mil pessoas mais que qualquer setor privado no estado. A pesca de frutos do mar do Alasca é insana. 43% do pollock do mundo, 13% do bacalhau, 11% do salmão e 6% do caranguejo. Se você comeu um palito de peixe, provavelmente veio do Alasca. A indústria de mineração injetou 92 bilhões de dólares no estado em 2024. Mas esse número oscila. No seu auge, em 2008, a mineração gerou mais de 20 bilhões de dólares. O Alasca extrai cobre, zinco, prata e metais de terras raras, como o ítrio que alimenta seu smartphone e mantém as energias renováveis funcionando. Essas indústrias geram dinheiro, mas não criam comunidades duradouras, apenas fortalecem balanços corporativos. Desde a corrida do ouro, forasteiros ficam com a riqueza e os locais com as sobras. Mesmo no auge da mineração, em 2008, o Alasca seguia dependente de recursos externos. A economia estadual não é autossustentável. É mais como um criador do YouTube, bagunçado, imprevisível e dependente de ajuda externa. Inscreva-se. E agora, para onde esse dinheiro pode ir? Algumas opções estão na mesa, e elas vão decidir se o Alasca cresce, empaca ou apenas fica patinando na neve. Você já deve ter ouvido o debate sem fim sobre a perfuração no Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico do Alasca. O Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico, com seus 193 milhões de acres. A luta ocorre desde 1977. Mesmo que tudo fosse aberto, isso não faria da costa nordeste do Alasca uma cidade em expansão, mas como um poço de gasolina no meio do nada. Movimentado, mas não exatamente atraindo multidões. O Comitê da Câmara sobre Recursos Naturais avaliou isso. Abrir 3% do Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico para perfuração criaria entre 55 mil e 130 mil empregos, geraria 440 bilhões de dólares só em arrendamentos, royalties e impostos para os governos local, estadual e federal. Números impressionantes no papel, mas isso não resolve o problema maior que paira sobre o Alasca. Pense menos em boom econômico e mais em nuvens de tempestade persistentes, como os 340 dias nublados da costa sul. A economia do Alasca está regredindo, com a força de trabalho diminuindo como não ocorria desde a Segunda Guerra Mundial. A população em idade ativa do estado atingiu o pico em 2013, com cerca de 480 mil pessoas. Em 2023 caiu para 450 mil, uma queda de 5%. Enquanto isso, o restante dos Estados Unidos da América cresceu 2%. Só Virgínia Ocidental e Wyoming perdem trabalhadores mais rápido. E sejamos honestos, o Alasca preferiria não fazer parte desse grupo. A idade média do estado ainda é mais jovem do que a média nacional, em 35,6. Em 2023, só Texas e Utah eram mais jovens. O Alasca tem menos trabalhadores,
mas ainda parece uma cidade universitária comparado ao resto do país. Mas isso está começando a mudar. O Alasca está envelhecendo rápido, sendo um dos que mais envelhecem na União. Isso inclui empregos temporários, mas o principal é que 1/3 dos jovens do Alasca está partindo. Sinceramente, lembra um pouco o Japão. Escolas encolhendo, salas de aula vazias e falta de financiamento. Até mesmo o distrito de North Star Borough, em Fairbanks, ficou com 300 alunos a menos em setembro de 2025, causando uma perda de mais de 2 milhões de dólares. Não é só uma queda, é um abismo de matrículas, e não apenas nas escolas de ensino fundamental. A Universidade do Alasca também sofreu cortes de verbas, menos crianças, menos dinheiro, população mais velha. O Alasca já não parece tanto a última fronteira, mas sim o último a sair apague a luz. O que pensam os alunos do último ano do ensino médio do Alasca? Um deles resumiu bem. Existem empregos melhores e mais opções em outros lugares. O que as pessoas farão aqui? Petróleo, pesca, os orientadores de carreira de todo o Alasca acabaram de estremecer. Por isso, perfurar no Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Ártico não faria muita diferença. Só reforçaria ainda mais a velha economia de petróleo e pesca que os jovens já veem como um beco sem saída. Isso não acontece em outros lugares. Há um lugar semelhante ao Alasca. Se der a volta pelo Ártico, chega à Noruega. Mesmos fiordes e petróleo, mas uma história diferente. A Noruega é a maior produtora de petróleo e gás natural fora do Oriente Médio. Essa é a base de uma economia com produto interno bruto per capita acima de Estados Unidos, $101.000 em 2024, maior que o dos Estados Unidos da América, segundo o Banco Mundial. A energia corresponde a 40% das exportações e 20% do produto interno bruto da Noruega. O Mar do Norte, com mais de 5.000 poços, é como o Starbucks da indústria de combustíveis. Tem um em todo lugar que você olha, menos o Pumpkin Spice, obviamente. Mas tem outra coisa interessante sobre a Noruega, e é isso que a diferencia do Alasca. Bergen, na costa oeste, é a segunda maior cidade do país. Ela cresceu muito antes das plataformas de petróleo do Mar do Norte, que hoje impulsionam sua prosperidade. Fundada no século XI, tornou-se intermediária legal do comércio entre o norte da Noruega e o mundo até 1789. Por que geografia? Bergen é um portão natural entre o Mar do Norte e a Europa, Alasca. Sem essa sorte, em 2025 não há nenhuma cidade portuária desse tipo. É mais um beco sem saída que uma porta de entrada. Ao norte fica o Oceano Ártico, a oeste a Rússia e a leste e sul, Yukon, no Canadá. Apenas cerca de 40.000 pessoas viviam lá em 2021. Além dos desafios naturais, as costas do Alasca não oferecem muito mais. Pelo menos por enquanto. O principal atrativo do estado são seus recursos, por isso as pessoas vêm para cá. Mas após serem extraídos do solo, só resta enviá-los ao sul por oleoduto ou ferrovia. A economia do Alasca funciona como uma via de mão única. E para onde vai o petróleo do oleoduto? Ele não foi para a costa, mas direto para Anchorage, onde as companhias de petróleo tinham suas sedes. Isso ajudou Anchorage, mas não a costa. Outro fator foi Anchorage poder ser um centro aéreo devido a uma peculiaridade geográfica. É basicamente a sala de espera entre a América do Norte e a Ásia. O aeroporto de Anchorage fica a 9 horas e meia das principais economias do mundo. De lá você alcança os 48 estados continentais dos Estados Unidos da América, Canadá, Japão, China e Europa. Não surpreende que passageiros e cargas passem por lá. Na Guerra Fria era ainda mais vital. O vasto espaço aéreo soviético estava fechado. Os aviões precisavam desviar ao redor dele, tornando Anchorage a parada mais conveniente do mundo. E isso nos traz até hoje. Alguns dos visitantes internacionais aqui incluem os homens mais procurados do mundo. Em 15 de agosto de 2025, Vladimir Putin foi a Anchorage para se reunir com Donald Trump. O tapete vermelho foi estendido ao ditador russo, mas os adereços transmitiram outra mensagem. Caças F-20 e 2 Raptor estavam em exibição bem perto de onde Putin caminhava, e havia um sobrevoo de um B-2 nos céus. Esse era o mesmo avião que participou da Operação Martelo da Meia-Noite poucas semanas antes, o ataque que paralisou o programa nuclear do Irã. E ele não voava sozinho.
4 F-35 Lightning R-2 o escoltavam como guarda-costas tecnológicos. Foi uma demonstração para Putin, e também destacou porque Anchorage e Fairbanks cresceram enquanto o restante do Alasca ficou para trás. Anchorage ganhou destaque durante a Segunda Guerra Mundial, mas foi a Guerra Fria que transformou a cidade. De repente, a loucura de Seward não era mais uma piada, era um imóvel de alto valor. O Alasca virou a primeira linha dos Estados Unidos da América contra a União Soviética, recebendo grandes investimentos militares. Bases, radares, bombardeiros, tudo o que você imaginar. O Alasca passou de um lugar esquecido para a linha de frente da noite para o dia. Olhe para todas as bases militares ao redor dos Estados Unidos. O Alasca tem 9 delas e quase 44 mil militares no total. A presença militar dos Estados Unidos da América impulsionou o crescimento do Alasca, especialmente em Anchorage e Fairbanks. Fairbanks, que já era um centro ferroviário, foi escolhida como centro logístico militar. Trens encontraram tanques. De repente, a cidade deixou de ser tranquila e virou a versão do Alasca de um depósito de suprimentos turbinado. Em 1914, o Congresso investiu 35 milhões de dólares para construir uma ferrovia entre Fairbanks e Seward. Desse projeto surgiu Anchorage, cidade em destaque após o empreiteiro transferir sua sede para lá. O presidente Warren G. Harding até veio para cravar um prego de ouro em Nenana, uma das maiores cidades do Alasca na época. Em 2020, Nenana tem 358 habitantes. Acho que Harding apostou na cidade errada. Com a logística em Fairbanks, os militares dos Estados Unidos da América preferiram se instalar ali, o que impulsionou o crescimento da cidade. A população cresceu 1.307% entre 1950 e 1960 de menos, de 5.800 para cerca de 13.300 pessoas. Mas olhe para essas bases no mapa. Fora a base da Guarda Costeira Kodiak, as principais bases militares estão no sudeste do Panhandle, onde está Juneau, ou ao longo do corredor ferroviário entre Anchorage e Fairbanks. O resto do Alasca está vazio. Os militares nunca se instalaram aqui, então o desenvolvimento acelerado ficou exatamente onde os trens passavam. No mais, restava só a pá de neve. Essas bases são um ótimo negócio no Alasca. A base conjunta Elmendorf-Richardson abriga 35 mil pessoas e não é isolada. Soldados gastam seus salários e beneficiam os negócios locais. Com a demanda por médicos, enfermeiros e manutenção contínua da base, equipes de construção e empreiteiros também estão prosperando. Os militares não trazem apenas soldados, eles trazem uma economia. Os militares dos Estados Unidos da América nunca viram necessidade de construir outra base no estado, então os empregos não foram para lá. Cidades costeiras da Noruega, como Bergen, também se beneficiam da presença militar. Principal base da Marinha Real norueguesa, a cidade cresceu naturalmente devido à sua excelente localização. A base era só um bônus, e caso queira saber, as temperaturas em Bergen não variam muito. Anchorage tem mais extremos, mas a temperatura média diária do ano é de 3,76 graus Celsius. Bergen é mais quente, mas não muito. Sua média diária é de 4,71 graus Celsius, clima de camiseta. Bem, talvez, claro. Bergen é alguns graus mais quente que o Alasca, o que faz diferença para quem odeia frio. Mas localização a longo prazo e oportunidades superam um termostato um pouco melhor. Bergen prova isso. A cidade está repleta de negócios marítimos, pesca, aquicultura, pesquisa marinha, o que você imaginar, está aqui. Também é um centro financeiro, bancos como Spanken e Sperbank Invest têm sua sede aqui. Imagine Seattle, mas com fiordes e clima viking, não redes de café, o turismo também cresce. Bergen é a principal entrada para os famosos fiordes da Noruega, tornando-se um dos destinos de cruzeiros mais movimentados da Europa. O Alasca também recebe sua parcela de turistas. O turismo contribui com 23 bilhões de dólares para a economia do estado todos os anos. Mas tirando o clima e o turismo, as semelhanças com Bergen acabam aqui. A economia do Alasca não é tão diversificada. Se você não quer petróleo, pesca ou mineração, basicamente está fazendo as malas. Jovens vão ao sul buscar empregos compatíveis com suas habilidades e bem-estar mental. Compare com Nova York ou Los Angeles, onde há infinitas oportunidades. Esse é o paradoxo. No Alasca faltam opções.
Nas grandes cidades, há tantas opções que você perde metade da vida só decidindo o que fazer. Nova York virou capital financeira global devido ao seu porto de destaque. Los Angeles, ela se transformou em Hollywood e no porto mais movimentado dos Estados Unidos. Ela movimenta 99 milhões de unidades equivalentes a 20 pés e está entre os 10 maiores portos do mundo. Alaska não tem como competir. Seus portos são como portas laterais do freezer, não de entrada para o mundo. O porto de Anchorage se parece um pouco demais com a Rússia, que já foi dona do Alasca. Superdimensionado, ineficiente e problemático, nada bonito. Cerca de 90% da carga do estado para 80% da população passa aqui anualmente. Mas o local não é exatamente um imóvel de primeira. Ele fica escondido no Cook Inlet. As marés variam como uma bola de demolição, e para dificultar ainda mais, o porto congela por grandes períodos do ano. Enquanto isso, meu entregador da Amazon Prime reclama se tem um pouco de gelo no para-brisa. Isso não quer dizer que o Alasca seja uma Rússia 2.0. O estado realmente tem portos livres de gelo o ano todo. Valdez, Seward e Whittier são os portos sem gelo mais ao norte dos Estados Unidos da América. Muito prático, mas espere, vamos ver o mapa. Todos estão agrupados na região centro-sul, onde fica Anchorage. Os portos do Alasca são como seus poucos amigos, todos juntos em um só lugar. Existem alguns portos menores ao longo do restante da enorme costa do Alasca. Mas, além do gelo, eles têm outro desafio. Eles não estão preparados para grande tráfego comercial. A costa do Ártico não possui portos de águas profundas. A falta de infraestrutura portuária torna a logística do Alasca mais lenta e muito mais cara. Quão cara? O transporte para cá pode custar de 3 a 5 vezes mais do que no resto dos Estados Unidos. E um grande motivo é simples. Às vezes, o transporte aéreo é a única opção real, e enviar por via aérea é quando seu gerente de banco soa mais que os carregadores de carga, só isso. Os jovens do Alasca estão condenados a buscar literalmente pastos mais verdes? Bem, talvez não. Dê uma olhada em uma das tradições mais famosas do estado, a Iditarod. Desde 1973 equipes de cães percorrem o Alasca, antes cobrindo quase toda a distância no gelo do mar. O derretimento do gelo fez com que usassem rotas terrestres, indicando uma mudança maior. A importância estratégica do Alasca está aumentando, não apenas por causa das mudanças climáticas, mas também graças à chamada parceria ilimitada entre Rússia e China. O Alasca não é só a última fronteira, agora é a linha de frente. E o Ártico. As mesmas temperaturas, o derretimento do permafrost sob as cidades do Alasca podem se tornar o improvável melhor amigo do estado. Novas rotas comerciais podem surgir. O aquecimento global pode dar ao Alasca a chance de mudar de carreira. Alguns modelos climáticos prevêem que o Alasca pode, em breve, ver algo que não é visto há cerca de 10 mil anos. Um oceano ártico sem gelo no verão. Talvez até meados do século ou já na década de 2030, o que aumenta muito o valor estratégico do Alasca. O derretimento do gelo libera as passagens do Nordeste e do Noroeste, atalhos que reduzem drasticamente o tempo de transporte entre a Europa, a Ásia e a América do Norte. Pense no Canal do Panamá, mas mais frio e cheio de ursos polares. Isso também abre acesso a novos recursos, como as terras raras na Groenlândia. Rússia e China adoram se gabar de construir infraestruturas brilhantes ao longo da costa ártica. Até agora, é mais propaganda do que realidade. A invasão da Rússia congelou esses planos árticos. Mas não é algo que os Estados Unidos da América possam ignorar, porque quando Moscou e Pequim dizem "espere só", geralmente significa surpresa. Aqui fica uma base aérea. Analistas chamam isso de Nova Guerra Fria, agora quase literal, ou corrida pelo Ártico. E o Alasca já está respondendo. Medidas estão em andamento que podem finalmente mudar a cara de sua costa deserta, assumindo que o clima colabore. Porque no Alasca, até a geopolítica vem acompanhada de dias de neve. Em 2008, o Departamento de Transportes do Alasca e o Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos da América iniciaram o estudo de portos árticos de grande calado do Alasca, chamado também de Burocracia no Gelo. 3 anos para fazer uma conferência e mais 4 para suspendê-la em 2015,
A burocracia no Alasca não se arrasta, ela é como geleiras. Por volta de 2010, Rússia e China passaram a demonstrar força no Ártico, tornando a burocracia um risco à segurança. No verão de 2024, Nome finalmente recebeu a aprovação para o primeiro porto de águas profundas do Ártico. 16 anos depois, bom trabalho. Uma vez a maior cidade do Alasca, Nome chegou a 12.500 habitantes em 1900. Depois caiu para 2.600 uma década depois. Em 2020, apenas 3.700. Com o novo porto, Nome pode passar de cidade fantasma para cidade em expansão novamente. E isso pode mudar tudo para o Alasca. Nome fica bem no Estreito de Bering e o tráfego quase dobrou. Em 2009, houve 262 passagens de navios. Em 2022, 509. Mas estão chegando, mas nenhum porto pode recebê-los. Nome quer ser o primeiro. A expansão permitiria que ele recebesse mega navios de cruzeiro com até 4.000 passageiros. Imagine baleias, icebergs, geleiras e muita neve. Moradores sonham com um dia em que turistas paguem Estados Unidos $100 por pessoa diariamente. Claro, o preço é alto, $600 milhões. Mas aqui é o Alasca. Cedo ou tarde, o tio Sam vai abrir a carteira. Das 509 travessias em 2020 e 2027 não eram cruzeiros. Eram navios de guerra chineses e russos. Eles estavam fazendo exercícios ao norte de Kiskam, nas Aleutas. Os japoneses já ocuparam as ilhas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas Moscou não vai tentar isso agora. Isso não foi um exercício, foi um gesto geopolítico de provocação bem na costa do Alasca. Então, investir na costa do Alasca não é mais uma opção. É uma necessidade. A segurança nacional depende disso. Nome pode acabar se tornando uma mini Bergen no final do século XXI, exportando os recursos do Alasca, lucrando com o turismo e talvez até abrigando uma base naval. Parece ótimo, mas tem um porém. Nome está em cima de permafrost raso. Esqueceu disso, né? Os desafios de engenharia vão ser enormes. O que o clima dá com uma mão, ele tira com a outra, como quem faz uma pegadinha. Para a costa do Alasca, essa é a chance do século, supondo que o solo não desista antes. Obrigado por acompanhar hoje e espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser mais vídeos como este, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Obrigado novamente, até a próxima no MatPack.